Sejam muito bem-vindos ao canal Lugares Curiosos. A Alemanha é um país incrível, destacando-se como a maior economia da Europa e um líder global em engenharia e tecnologia. Com mais de 300 tipos de pão e 1.500 tipos de cerveja, a cultura alemã é rica e diversa, celebrada em festivais como o Oktoberfest. O país é o berço de filósofos renomados, como Kant e Nietzsche, e tem mais de 80 prêmios Nobel. Comprometida com a sustentabilidade, a Alemanha é pioneira em energia renovável e reciclagem. Com um sistema de transporte público eficiente e universidades de alta qualidade, a Alemanha se consolida como um país moderno, inovador e seguro. Vem com a gente e conheça os dados mais interessantes sobre a Alemanha. A República Federal da Alemanha está situada no centro da Europa, banhado pelo Mar do Norte a noroeste e pelo Mar Báltico a nordeste, e se limita a Dinamarca a norte, e Polônia e República Tcheca a leste, Áustria e Suíça ao sul, França, Luxemburgo, Bélgica e Países Baixos a oeste. Compartilha fronteiras marítimas com Suécia e Reino Unido, com uma área total de aproximadamente 357.386 km². É o sétimo país europeu por superfície, com uma população de mais de 84 milhões de habitantes. É o país mais populoso da União Europeia. É dividido administrativamente por 16 estados, Länder. Sua capital é a cidade de Berlim, localizada a noroeste do país. A Alemanha é conhecida por sua rica história, inovação e diversidade destilou ao longo dos séculos, abrangendo desde estruturas medievais e barrocas até movimentos modernos e contemporâneos. A Alemanha é conhecida por sua arquitetura medieval, com seus castelos imponentes e barroca, com palácios e igrejas ornamentadas. É famosa pelo movimento Bauhaus, é uma das escolas de design mais influentes do século XX. Seus princípios de design focavam na funcionalidade e simplicidade, integrando arte e indústria. O edifício da Bauhaus em Dessau, projetado por Walter Gropius, é um ícone da arquitetura moderna. A arquitetura na Alemanha é um campo dinâmico que combina uma rica herança histórica com uma visão moderna e inovadora, refletindo a complexidade e a diversidade do país. O Tratado de Verdun, assinado em 843, foi um acordo crucial que dividiu o Império Carolíngio entre os três filhos de Luís o Piedoso, surgindo assim a França Ocidental, governada por Carlos, o Calvo, de onde surgiria a atual França. Lotário I recebeu o Reino da Lotaríngia, uma faixa de terra que se estendia do norte da Itália até o Mar do Norte, o que hoje é a Itália. E o Reino da França Oriental, por Luís, o Germânico, que o que hoje é a Alemanha. O Tratado de Mersing, assinado em 870, resultou em novos ajustes territoriais, com a Lotaríngia sendo dividida entre Carlos e Luís, sob só um estado, o Império Alemão. Potsdam tem origens que remontam ao período medieval, com menções à cidade a partir do século IX. No entanto, o desenvolvimento significativo de Potsdam começou durante a Idade Média. No século XIII, Potsdam tornou-se parte dos territórios dos margraves de Brandemburgo, uma dinastia importante na história da Prússia. A cidade começou a crescer em importância durante esse período. O período mais significativo para Potsdam foi durante o reinado de Frederico II. Ele transformou Potsdam em uma das cidades mais impressionantes da Europa com projetos ambiciosos de construção e urbanismo. O Palácio de Sanssouci, projetado como uma residência de verão, é o exemplo mais famoso de seu trabalho. Se você se pergunta, como se formou a Alemanha, a resposta é complexa. Na antiguidade, a região que é agora a Alemanha era habitada por tribos germânicas. Os romanos se referiam a essas áreas como Germânia, uma vasta região que se estendia ao norte dos Alpes e do Danúbio. Na Era Nova da época cristã, as legiões romanas, dirigidas por Baro, foram aniquiladas pelos exércitos ramânicos, marcando a fronteira do Império Romano até o Rin e Danúbio. Com a queda do Império Romano, várias tribos germânicas empreenderam grandes migrações para os antigos territórios romanos. Uma destas tribos foram os francos, que sob o rei Franco, consolidaram seu poder nesta zona. Em 600 d.C., o reino franco estava na fase merovíngia, que era conhecida por suas dinastias que governavam grandes porções da Europa Ocidental, incluindo partes da Alemanha moderna. Em 800 d.C., Carlos Magno foi coroado imperador do Sacro Império Romano Germânico, convertendo a cidade de Aquisgrã na capital imperial. A arte e cultura da Alemanha refletem uma rica herança histórica e uma contínua inovação. Desde os estilos medievais e renascentistas até o expressionismo,
o Bauhaus e a arte contemporânea, a Alemanha tem sido um centro vital de criatividade e pensamento cultural. A música, a literatura, o cinema e as tradições festivas contribuem para o vibrante panorama cultural do país, fazendo da Alemanha um lugar de grande importância no cenário artístico global. Com 6.200 museus, 820 teatros, 130 orquestras profissionais e 8.800 bibliotecas. Existem teatros, salas de concertos, museus, salas de exposições e galerias de arte, não só nas grandes cidades, mas também adornando os espaços públicos em forma de coloridas artes de rua e esculturas, criando espaços de expressões únicas, como no famoso Muro de Berlim. A Alemanha é mundialmente conhecida por seus poetas e pensadores, pois a proeza cultural da Alemanha é conhecida globalmente. Desde os clássicos de Günter Grass, até aos gêneros musicais mais tradicionais de Richard Wagner, com sua famosa Marcha Nupcial. Temos que aprender neste país, chamado a terra da literatura, pois foi aqui que a primeira impressora moderna foi inventada. Assim, o primeiro livro e primeira revista que se conhecem, foram feitas na Alemanha. Na atualidade, a Alemanha é o país mais importante no setor de livros, pois as editoras alemãs publicam 94 mil novos livros a cada ano. A Alemanha teve um papel crucial no desenvolvimento da fotografia e do cinema, contribuindo significativamente para o avanço dessas artes e suas técnicas. O cinema chegou à Alemanha no final do século XIX. A primeira exibição pública de um filme na Alemanha ocorreu em 1895. No entanto, foi na década de 1910 que o cinema alemão começou a se destacar, com a criação de estúdios como a UFA. O Museu do Cinema da Alemanha é uma das principais instituições dedicadas ao cinema no país. A música clássica é uma das maiores contribuições culturais da Alemanha. Bach é reverenciado por suas composições complexas e harmoniosas, Beethoven por suas sinfonias inovadoras e expressivas, e Wagner por suas óperas grandiosas. A expressão Alemanha, fábrica da Europa, é frequentemente usada para descrever o papel crucial que a Alemanha desempenha na economia europeia, especialmente no setor industrial e de manufatura. A Alemanha é uma das economias mais fortes e influentes da Europa e é conhecida por sua robusta base industrial. A Alemanha tem uma economia altamente exportadora, com uma grande parte de seus produtos fabricados sendo exportados para outros países. A Alemanha possui uma infraestrutura avançada, incluindo uma extensa rede de transporte e logística que facilita a movimentação de bens e matérias-primas. Portos, ferrovias e rodovias bem desenvolvidas suportam a eficiência da cadeia de suprimentos industrial. A Alemanha é mundialmente conhecida por suas marcas e invenções que têm impactado a vida de milhões de pessoas ao longo dos séculos. Uma das que podemos mencionar é a Mercedes-Benz e BMW, sinônimo de engenharia de precisão e desempenho. Além dos carros de luxo, Audi e Porsche, especialista em carros esportivos de alta performance. E Volkswagen, a maior empresa do país. É um dos principais centros da indústria farmacêutica global, com várias empresas como Bayer, Boehringer e Merck. Também há Siemens, Bosch e Nestlé. E ícones esportivos como Adidas e Puma, entre outros. A Alemanha é um líder global de invenções, tem uma rica história de invenções que influenciaram o mundo em diversas áreas. Podemos mencionar alguns, como o telescópio astronômico e o helicóptero. Além da aspirina, um dos medicamentos mais amplamente usados no mundo. O parafusador elétrico, desenvolvida pelos irmãos Fey. O desenvolvimento de veículos elétricos em 1906. O raio-x e os famosos motorhomes, que hoje é sucesso em todo o mundo entre os campistas, viajantes e amantes e exploradores da natureza. O transporte na Alemanha é altamente desenvolvido e eficiente, com uma rede de trens e rodovias bem organizada que facilita a locomoção tanto dentro do país quanto para destinos internacionais. O transporte na Alemanha é altamente desenvolvido e eficiente, com uma rede de trens e rodovias bem organizada que facilita a locomoção tanto dentro do país quanto para destinos internacionais. A maioria das autobahns não tem pedágio, mas os veículos comerciais pesados podem ter que pagar taxas específicas. A Deutsche Bahn, DB, é a principal operadora ferroviária da Alemanha e oferece uma vasta rede de serviços de trem em todo o país, bem como conexões internacionais. O trem de alta velocidade da DB, conhecido por sua rapidez e conforto. Ele conecta grandes cidades alemãs e algumas cidades europeias próximas, como Bruxelas e Amsterdã. Também há serviços de trem regional e suburbano, servem áreas regionais e subúrbios, oferecendo conexões mais locais. Operam em grandes áreas metropolitanas e em seus arredores, facilitando o transporte diário.
As ciclovias na Alemanha são amplamente desenvolvidas e fazem parte de uma cultura de mobilidade que valoriza o transporte sustentável e a segurança dos ciclistas. O país possui uma infraestrutura bem planejada para ciclistas, com rotas dedicadas e redes de ciclovias que facilitam a mobilidade urbana e a exploração do campo. A educação na Alemanha é conhecida por seu sistema bem estruturado e acessível, com uma forte ênfase na qualidade e na equidade. O sistema educacional é descentralizado. É acessível a todos os cidadãos e residentes, e o sistema é projetado para ser inclusivo. É famosa pelo seu sistema de formação profissional dual, que combina ensino em sala de aula com treinamento prático em empresas. Esse sistema é muito valorizado por fornecer habilidades práticas e experiência direta no campo de trabalho. É gratuito e adaptado para atender à diversidade cultural, promovendo a integração e o respeito às diferenças culturais. A Alemanha é conhecida por sua abundância e tem conquistado paladares ao redor do mundo. A berlinesa é uma espécie de donut recheado que se destaca na culinária alemã. Recheado com uma variedade de compotas ou até mesmo creme de baunilha. O Savenchach é um prato tradicional bávaro que consiste em um joelho de porco assado até a pele ficar crocante e a carne suculenta. Servido com repolho roxo ou batatas. As salsichas são um ícone da culinária alemã. Existem muitas variedades, como a Bratwurst, salsicha grelhada, a Currywurst, salsicha com molho de curry, e a Weiswurst, salsicha branca, tradicional da Baviera. O Kränkuchen é um bolo que geralmente tem a forma de uma coroa ou anel. Pode ser um bolo de fermento, com uma textura leve e fofa, e frequentemente servido com um glacê ou polvilhado com açúcar de confeiteiro. Ele pode ser recheado com frutas, nozes ou chocolate. O Königsberger Klopse são almôndegas de carne de boi em um molho de creme com alcaparras, originárias da cidade de Königsberg, atualmente Kaliningrado. Não podemos esquecer do Spretzel, um pão salgado, torcido em forma de nó, com uma crosta crocante e macio por dentro. É frequentemente polvilhado com sal grosso. A dica é combinar com mostarda ou queijo, e não se esquecer de acompanhar com uma cerveja. E finalmente, entre muitos outros, o Apfelstrudel, uma torta fina de maçã, recheada com maçãs, canela e passas, envolta em uma massa delicada. Delicioso comer quente com uma bola de sorvete ou um pouco de chantilly. A Alemanha é um destino popular para estrangeiros, que buscam uma qualidade de vida e uma economia forte. A Alemanha é a maior economia da Europa e uma das mais fortes globalmente, oferecendo muitas oportunidades de emprego. Também porque o sistema de saúde na Alemanha é altamente desenvolvido e acessível. E é um dos países mais seguros do mundo, com baixos índices de criminalidade e uma infraestrutura de segurança eficaz. Os alemães não costumam ser muito calorosos e amáveis com os estrangeiros, mas mesmo assim a Alemanha é um país que recebe muita gente. Estima-se que há 14 milhões de estrangeiros, de mais de 190 países diferentes. A diversidade contribui para o tecido social, cultural e econômico do país. Entre os maiores grupos estão os turcos, seguidos por poloneses, italianos, romenos e outros europeus. Há também comunidades significativas de pessoas provenientes do Oriente Médio, Ásia e África. Grandes cidades como Berlim, Frankfurt, Hamburgo e Munique são particularmente conhecidas por sua diversidade. Em Berlim, por exemplo, você encontrará uma rica mistura de culturas, refletida em bairros, restaurantes e eventos multiculturais. Muitos chegam por já terem algum familiar morando no país. Nos últimos anos, a Alemanha tem sido o terceiro país do mundo que mais acolhe refugiados. Cerca de 2,2 milhões. Desde o início da guerra na Ucrânia, mais de 900 mil refugiados ucranianos receberam proteção temporária na Alemanha. A economia da Alemanha é uma das mais robustas e influentes do mundo, desempenhando um papel central tanto na Europa quanto globalmente. A Alemanha é conhecida por sua forte base industrial e de manufatura, sendo um dos maiores produtores de bens industriais da Europa. O setor industrial representa uma parte significativa do PIB do país. A indústria automobilística é uma das mais proeminentes e destacadas, sendo o coração da indústria alemã, gerando mais de 1 milhão de empregos, com grandes fabricantes como Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz e Audi, que são reconhecidos globalmente pela qualidade e inovação. A Alemanha é um líder na produção de máquinas e equipamentos de alta tecnologia, usados em diversas indústrias ao redor do mundo. Não só de grandes empresas a Alemanha sobrevive, mas também de pequenas e médias empresas que são a coluna vertebral do país, gerando mais de 38 milhões de empregos e proporcionando dinamismo em todo o país.
Embora represente uma menor parte do PIB, a agricultura na Alemanha é bem desenvolvida e inclui a produção de cereais, produtos lácteos, carnes e produtos hortícolas. A Alemanha é conhecida por seus altos padrões de qualidade e inovação em práticas agrícolas. O país também é um próspero hub para startups, com um ecossistema de inovação vibrante que atrai empreendedores de todo o mundo. A Alemanha oferece várias incubadoras e aceleradoras que apoiam startups, tendo programas governamentais e subsídios que apoiam, além de investidores anjos que também apoiam em várias fases de desenvolvimento. A Alemanha é um país rico em tradições e festas, que variam de regionais a nacionais. Os mercados tradicionais na Alemanha são verdadeiros tesouros culturais e gastronômicos, oferecendo uma imersão nas tradições e sabores locais. O teatro de rua na Alemanha é uma forma dinâmica e envolvente de performance que leva a arte para fora dos palcos tradicionais e a coloca diretamente no meio da vida urbana. Os festivais de luzes na Alemanha são eventos deslumbrantes que iluminam as cidades com incríveis exibições de arte luminosa e projeções criativas. Eles geralmente acontecem durante o outono e o inverno, oferecendo uma maneira mágica de explorar as cidades à noite. Os festivais de pão na Alemanha celebram a rica tradição panificadora do país, destacando desde receitas tradicionais até inovações modernas na arte de fazer pão. Os mercados de Natal são uma parte essencial da celebração do período festivo, criando uma atmosfera encantadora e mágica com suas luzes cintilantes, aromas deliciosos e uma variedade de produtos artesanais. A Alemanha é famosa por seus festivais vibrantes e diversificados, que celebram tudo, desde tradições culturais e históricas até música e culinária. Entre eles, o Kranger Kirmes, em Erne. O Cannstatter Vasen, em Stuttgart. É um festival de cerveja e diversão. Embora seja semelhante ao Oktoberfest de Munique, o Cannstatter Vasen tem suas próprias tradições e um charme único. A Oktoberfest é uma grande festa popular que se originou em 1810 para comemorar o casamento do príncipe Ludwig, que evoluiu para um festival de cerveja de 16 a 18 dias, atraindo milhões de visitantes de todo o mundo. É uma celebração da cultura bávara, com muita música, comida, trajes tradicionais e, claro, cerveja. O mercado laboral na Alemanha é um dos mais robustos e bem desenvolvidos do mundo. Com uma sólida base industrial, um setor de serviços em expansão e uma crescente ênfase em tecnologia e digitalização, o mercado oferece muitas oportunidades para trabalhadores qualificados. Ao mesmo tempo, enfrenta desafios como o envelhecimento da população e a necessidade de adaptação às mudanças tecnológicas. A Alemanha continua a se destacar como um centro de oportunidades de emprego e um modelo para políticas de trabalho e proteção social. Há uma demanda constante por trabalhadores qualificados em praticamente quase todos os setores técnicos, de engenharia, indústria e informático. Principalmente no setor de extração, produção e fabricação de matérias-primas. Tecnologia da informação, transporte aéreo e tecnologia energética. Na atualidade há milhares de postos de trabalhos vagos, por isso, políticas de imigração são projetadas para atrair talentos e preencher lacunas no mercado de trabalho. Há esforços para integrar imigrantes no mercado de trabalho e garantir que suas habilidades sejam reconhecidas e utilizadas. Em março de 2020, a Alemanha implementou a Lei de Imigração para Profissionais Qualificados, que visa facilitar a entrada de trabalhadores qualificados de fora da União Europeia. Profissionais devem ter suas qualificações reconhecidas na Alemanha, o que pode exigir a validação de diplomas e certificados por órgãos competentes. O governo alemão fornece informações e assistência sobre o processo de reconhecimento por meio de plataformas como o Portal de Reconhecimento de Qualificações. Todas as informações para você conseguir está no site do governo, makitingermany.com, para saber como se incorporar à vida laboral da Alemanha. A Alemanha é famosa por suas vastas florestas e redes de trilhas que oferecem paisagens deslumbrantes e experiências únicas ao ar livre. Como a Rota de Brandemburgo, que é um percurso cênico de cerca de 400 km na região de Brandemburgo, com 66 lagos, ideal para ciclistas e amantes da natureza que desejam explorar a beleza e a diversidade desta região. O Caminho dos Pintores, ou Malerweg, é uma famosa trilha de longa distância localizada na região da Suíça saxônica com cerca de 112 km. É renomada por suas paisagens deslumbrantes e formações rochosas impressionantes. E a Rota de Reichshags, uma das mais antigas do país. A rota leva os caminhantes por paisagens montanhosas deslumbrantes, áreas florestais e ao longo de rios e lagos. O Zugspitze é o ponto mais alto da Alemanha, com 2.962 metros.
E os Alpes bávaros, conhecidos como Bayerische Alpen em alemão, famosa por suas paisagens montanhosas espetaculares, vilarejos pitorescos e uma rica oferta de atividades ao ar livre. Esperamos que tenha gostado deste nosso passeio pela Alemanha. Conte pra gente o que achou do vídeo e sobre qual país você gostaria de explorar. Muita sorte pra você e até o próximo vídeo!